Às vezes a vida nos apresenta situações tão estranhas que desafiam qualquer explicação lógica. Uma xícara que cai sem motivo aparente, um ruído noturno que parece vir do nada ou aquele passo que ecoa atrás de você quando está sozinho na rua. É fácil racionalizar. A xícara escorregou porque estava mal colocada, o barulho era só o vento nas árvores, os passos pertencem a um transeunte apressado. Mas e quando não há resposta? Quando o inexplicável persiste, teimoso, como uma sombra que se recusa a desaparecer? Em todas as culturas, existem mistérios que resistem à lógica, histórias que arrepiam a pele e ecoam como advertências através dos séculos. Hoje, enquanto a noite cai e o medo ganha forma, vou compartilhar com você algumas das lendas mais perturbadoras do mundo, aquelas que persistem no imaginário popular, não como meras fábulas, mas como avisos de que nem tudo que existe pode ser compreendido. Comecemos pela Venezuela, onde uma figura sinistra vaga pelas terras da América do Sul, assobiando uma melodia que anuncia a morte. Seu nome? Elcio Bon. A história começa com um menino mimado, acostumado a ter todos os seus caprichos atendidos. Certo dia, desejou comer a carne suculenta de um veado. Seu pai, sempre submisso, saiu para caçar, mas voltou de mãos vazias. A fúria do garoto não teve limites, em um acesso de raiva, esfaqueou o próprio pai, arrancou suas entranhas e a serviu à mãe, fingindo ser a caça tão desejada. Ao descobrir a verdade, a mãe, horrorizada, contou tudo ao avô da criança. O velho, consumido pela dor e pela indignação, amaldiçoou o neto com uma punição cruel, chicoteou suas costas até sangrar, esfregou feridas com pimenta chile e o expulsou de casa, solando uma matilha de cães para persegui-lo eternamente. Dizem que, desde então, Elcio Bon vaga sem descanso. Quando encontra um bêbado, suga-lhe a alma junto com o álcool e traidores, ele dilacera com as próprias mãos, guardando seus ossos em um saco que carrega nas costas, o mesmo onde guarda os restos mortais do pai que assassinou. Se você ouvir seu assobio, saiba, ele veio por você. A única esperança é o latido de um cão, capaz de afastar aquele que não é mais humano. Nos Estados Unidos, uma lenda ainda mais gelada circula entre os moradores de estradas desertas e postos de gasolina abandonados. Crianças que aparecem do nada, pedindo carona ou batendo à sua porta. À primeira vista, parecem perdidas, inocentes. Mas basta olhar em seus olhos para perceber, ali não há pupila, nem brilho, apenas um vazio negro, como se a escuridão tivesse devorado sua essência. Na década de 1990, um homem deu carona a 2 crianças em um estacionamento. Só quando já estava dentro do carro é que notou aqueles olhos sem vida, fixos nele com uma intensidade paralisante. O pânico tomou conta, acelerou sem olhar para trás, e ao checar o banco traseiro, elas haviam desaparecido. Em 2004, uma mulher que alugava um quarto em sua casa atendeu a um jovem que queria se hospedar. Ao encará-lo, sentiu o corpo congelar, como se uma mão invisível a imobilizasse. Deixe-me entrar, repetia o rapaz, com uma voz que não parecia humana. Ela conseguiu fechar a porta a tempo, mas ao espiar pelo olho mágico, não havia ninguém. Quem são essas criaturas? Alguns dizem que são mensageiros da morte, coletando almas cujo tempo se esgotou. Outros juram que são demônios disfarçados, alimentando-se do medo alheio. Uma coisa é certa, se uma criança com olhos negros bater à sua porta, não abra. Não dê permissão. Não olhe diretamente. Porque quem os deixa entrar, nunca mais é encontrado vivo. Na Virgínia, no início do século XX, um manicômio enfrentou um desastre. Um acidente durante a transferência de pacientes fez com que um deles escapasse, Douglas Griffin, um homem que, em um domingo de Páscoa, havia massacrado toda a sua família. Dias depois do acidente, corpos de coelhos começaram a aparecer pelos arredores, dilacerados e parcialmente devorados. O epicentro dos achados? Um túnel sob a linha férrea, que ficou conhecido como o Túnel do Homem-Coelho. Quem ousava atravessá-lo à noite era encontrado na manhã seguinte, enforcado entre as carcaças dos animais, como se tivesse sido oferecido em algum ritual macabro. A polícia finalmente localizou Griffin, mas durante a perseguição, ele tropeçou e caiu sob as rodas de um trem que passava exatamente sobre o túnel. Desde então, seu espírito é visto vagando pelo local, segurando um facão em uma mão e, na outra, o corpo esfolado de um coelho, troféu de sua loucura. No sul do Japão, escondida entre montanhas e névoa, existe uma aldeia abandonada chamada Inonaki. Lá, dizem, as leis da natureza não se aplicam.
celulares perdem sinal, motores de carros morrem sem explicação, lanternas se apagam sozinhas. Quem adentra aquele lugar ou é dilacerado por algo que não é humano, ou é corrompido, tornado parte daqueles que já habitam a aldeia, seres que praticam canibalismo e sacrificam qualquer intruso que ouse cruzar seus limites. Há quem diga que os moradores originais eram espíritos malignos, condenados a repetir seus crimes eternamente. Outros acreditam que o local atraiu os assassinos mais sádicos da história, que lá encontraram refúgio para suas atrocidades. Uma lenda conta que, certa vez, um homem matou seu cão depois de 3 dias ininterruptos de latidos ensurdecedores. No dia seguinte, um dragão desceu dos céus e incinerou todos os habitantes, deixando apenas ruínas e silêncio. Hoje, quem passa por Inunaki e ouve ao longe o uivo solitário de um cachorro deve correr. Porque aquele pode ser o último aviso antes que a escuridão o envolva para sempre. Essas histórias não são apenas contos para assustar ao redor de uma fogueira. São eco de medos ancestrais, de lugares onde a linha entre o real e o sobrenatural se desvanece. E se você um dia se deparar com um assobio na noite venezuelana, com crianças de olhos vazios em uma estrada americana, com coelhos mutilados na Virgínia ou com o uivo de um cão fantasma no Japão, lembre-se, algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. E se eu lhe dissesse que, em meio a esse labirinto de horrores, há uma trilha de migalhas que pode guiá-lo para fora desse lugar esquecido até por Deus? Uma das lendas mais perturbadoras que ecoam nessas terras fala de um maníaco conhecido apenas como Cropsey, um carrasco sanguinário que caçava crianças, arrastando-as para os porões de hospitais abandonados ou escolas condenadas. Diziam que ele só levava as que se comportavam mal, as desobedientes, os pequenos demônios de rua. Mas a verdade? A verdade é que suas vítimas não tinham rosto, não tinham culpa. Eram apenas crianças. Na década de 1980, em uma escola pública de Vilovubro, um zelador trabalhava em silêncio entre os corredores vazios. Estranhos desaparecimentos começaram a manchar a reputação do lugar. Crianças sumiam sem explicação, como se engolidas pelo próprio prédio. Quando a escola finalmente fechou suas portas, a polícia descobriu o que o zelador escondia. Nos subterrâneos, entre o mofo e o escuro, encontraram o corpo de uma menina. E nas suas pequenas mãos, as digitais de Andrea Rand, o homem que, por anos, havia sido apenas mais um funcionário invisível. Mas quando foram procurá-lo, só encontraram seu cadáver balançando de uma árvore, como se a própria terra o tivesse cuspido de volta. Desde então, nas bordas de Staten Island, dizem que seu espírito ainda vaga, chamando crianças com promessas doces e vozes que soam como as de seus pais. E quando elas se aproximam, bem, algumas portas não deveriam ser abertas. E se eu lhe dissesse que Cropsey não é apenas uma lenda? Que Andrea Rand era real, um psicopata que trabalhou naquela escola, responsável pela morte de pelo menos 10 crianças, as que conseguiram encontrar, as que conseguiram provar? Que ele cumpre pena até hoje, com saída prevista para 2037, quando terá 93 anos. Sim, você pode respirar aliviado, provavelmente não viverá para ver seu filho ser a próxima vítima. Mas e se a justiça falhar? E se, como em tantos outros casos, o carrasco não for quem pensamos? As lendas da Carolina do Sul nos contam sobre um erro que marcou uma cidade para sempre. Há décadas, um jovem comerciante chegou ao vilarejo com seu cão branco como a neve, vendendo bugigangas e sorrisos. Era um estranho, mas um estranho simpático. Até que uma jovem foi encontrada morta, dilacerada. Em um lugar onde todos se conhecem, o forasteiro era o suspeito óbvio. Não houve julgamento, não houve dúvidas, uma corda, uma árvore, e o corpo do rapaz balançando ao vento. Mas o pesadelo não terminou. Outra garota morreu. E outra. Até que confessaram, o verdadeiro assassino ainda estava solto. O povo, horrorizado, correu para desamarrar o pobre diabo só para se deparar com um cão, enorme, de olhos vermelhos, bloqueando o caminho. Rosnando. Protegendo. Eles recuaram. E quando voltaram no dia seguinte, o corpo havia desaparecido. Só restava a lenda do cão branco, um espectro que desde então persegue aqueles que participaram daqueles minutos de justiça cega. Anos depois, um menino gritou pelas ruas que o fantasma o havia atacado, marcas de garras em suas costas, o cheiro de carne podre. Alguns riram. Outros tremem até hoje. Porque o cão não parou. Ele esperou.
E quando o juiz que assinou a sentença perdeu seu próprio filho, encontraram pegadas gigantescas sob a janela do quarto da criança. Ninguém mais duvidou. Algumas lendas são apenas histórias para assustar crianças antes de dormir. Outras são aviso. Elas rastejam sob a pele, sussurram nos seus ouvidos quando você está sozinho no escuro. E se você ainda acha que tudo isso é invenção, pergunte-se: por que, em cidades pequenas, as pessoas ainda trancam as portas ao anoitecer? Por que, em Staten Island, mães advertem os filhos para não falarem com estranhos perto de escolas abandonadas? Por que, na Carolina do Sul, ninguém mais ousa pronunciar o nome daquele comerciante? Acredite ou não, essas histórias respiram. Elas esperam. E se você não tomar cuidado, podem muito bem bater à sua porta esta noite. Ah, e antes que eu me esqueça, há um detalhe crucial. Dizem que, se você não apertar agora mesmo aquele botão de inscrever-se, todos os espíritos que ouviu hoje vão saber exatamente onde você mora. E eles não gostam de ser ignorados. Deixe seu like se acredita que algumas verdades são piores que a ficção. E nos conte nos comentários, qual é a lenda do seu cidade que faz seu sangue gelar? Porque, acredite, onde quer que você esteja, algo está ouvindo. Até a próxima! E não se esqueça, a noite é longa, e nem todas as sombras são suas.